Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa chamada Casa de Oração por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Lucas, o capítulo 21, versículo 34, o qual diz assim: olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olhai por vós mesmo, para que não aconteça que venha aquele dia, o grande dia do Senhor, que não venha e não estejamos despercebidos, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e o que está de pé diante do Filho do Homem. E está de pé diante do Filho do Homem. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Que os discípulos, era para os discípulos, hoje é para nós. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que orar em todo o tempo. Ele disse: orai e vigiai. Orai por vós os santos. Orai pelos os domésticos da fé ou adébitos da fé. Diz assim: orai sem cessar, orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam. Então Jesus disse que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, porque naquele grande dia nós temos que estar aptos, diante do Senhor, vigiando e orando, para que possa assim, através de nós, evitar as coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, essa semana, eu até me entristeci com o irmãozinho, que ele só fala, as pregações dele só é de orar. Orar, vigiar ele não fala muito, mas ele só fala em orar. Cada igreja que ele vai, ele prega: irmão é oração, irmão é orar. E ele chega na igreja, ele clama, e ele grita, e ele fala alto que estronda a igreja, e clama. E essa semana, um outro irmãozinho que vinha para a igreja, convidou ele e disse: vamos orar, irmão. Ele disse: não, irmão, tudo está acontecendo, já é promessa de Deus, já é profecias. Nós estamos na mão de Deus, Nós já estamos na mão de Deus, não adianta mais orar. É Deus que está castigando a terra, é Deus que está fazendo tudo isso, e sabemos isso que sim. Não vou dizer que é outra pessoa, que Satanás não vai ter poder sobre tudo assim, não. É Deus que está dando ainda o escape, para que cada um de nós viemos nos converter a Ele. Porque ele diz que o povo que se chamar pelo nome dele, que se humilhar, buscar a sua face, converter dos maus caminhos, pedir perdão dos pecados, ele diz que ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Então, ele hoje já diz que não ora mais, porque estamos na mão de Deus, estamos na mão do Altíssimo. Agora não adianta mais orar, não adianta. Mas Jesus não disse que nós temos que estar de pé diante do Filho do Homem? Ele diz que será que vai haver fé na terra ainda? Será que ainda vai haver fé na terra quando ele voltar? Então, nós temos que estar em fé, sim, ardendo em fé, com o nosso coração cheio de fé. Se ele vier nos buscar, glória a Deus, aleluia. Se nós estivermos aqui, glória a Deus, aleluia. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós temos que estar nessa fé. Porque não adianta ficar churumingando, se escondendo. Mas nós estamos na mão de Deus mesmo, não podemos fazer mais nada.
Se fosse assim, Abraão não tinha clamado, porque Ló, o seu sobrinho, estava lá em Sodoma e Gomorra com a sua família. E ali Abraão começou a orar a Deus e dizendo: Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? E ali diz a palavra que Deus, através da oração de Abraão, ele se lembrou de Ló e ele salvou a família de Ló. Então, através da oração de um justo, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A oração, nós cremos que pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus, Deus nos perdoou de todo pecado e Deus nos converteu para Ele, Deus nos chamou para Ele. Cremos que pelo sangue de Cristo nós somos justificados. Então a nossa oração, ela vale muito em seus efeitos. Então vamos clamar, porque Deus se agrada de fé. Só pratica a palavra de Deus quem tem fé. Só ora, só clama quem tem fé. Quem crê que Deus está ouvindo através de Jesus, através de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Se nós cremos verdadeiramente que nós somos sacerdote de Deus em Cristo Jesus, e Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que está diante de Deus, à direita do Pai, intercedendo por mim e por todos os que creem, então Ele vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra. Se Ele sarar, Ele é Deus, e se Ele não sarar, Ele continua sendo Deus. Mas nós estamos na fé. Pelo menos estamos na fé, porque a salvação é pela fé, não são pelas obras da lei. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Clamem ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Deixe as suas imagens de escultura, deixe os seus deuses e clame ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.